Mais aplausos, amém. Mais aplausos, pô. Mais... Boa noite. Bom, meu nome é Luiz Nadal, eu sou jornalista, eu escrevo para o site de perfis literários Isso Não é um Cachimbo. E antes de apresentar aqui os dois escritores, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora da FLIVE e agradecer a recepção, que foi impecável, e agradecer, claro, a presença de todos vocês por aqui, que vieram fazer parte desse bate-papo que a gente vai começar daqui a pouco. Bom, aqui no meu lado, no veludo vermelho, tem o Marcelino Freire. O Marcelino ele é o idealizador da Balada Literária. A Balada Literária é um evento literário que acontece desde 2006, na Vila Madalena, em São Paulo, e reúne escritores internacionais, nacionais, para conversar com os leitores. O Marcelino também é autor do livro Contos Negreiros, que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2006, e logo logo vai estar lançando seu primeiro romance, que é O Sol Pó. O Marcelino ele costuma dizer que ele escreve para se vingar, mas ao mesmo tempo ele também diz que a literatura dele não quer denunciar ninguém. Aqui do meu outro lado, no veludo turquesa, temos o Sérgio Vaz. O Sérgio ele é um dos fundadores do Sarau da Cooperifa, e essa cooperativa de artistas da periferia transformou um bar da periferia de São Paulo num centro cultural. E desde 2001, todas as quartas-feiras são realizadas leituras de poesias pela comunidade. O Sérgio ele ainda é responsável por projetos como Saraus nas Escolas, Chuvas de Livros, e ele também tem livros como Subindo a Ladeira Mora à Noite e Colecionador de Pedras. O Sérgio costuma dizer que o artista deveria descer do seu pedestal e praticar a cidadania. Ele diz também que a poesia deveria ser levada de mão em mão. E, para ele, escrever é como atirar no seu inimigo. Bom, cada um, a seu modo, esses dois escritores utilizam as vozes periféricas dentro da sua literatura. Agora, a grande primeira pergunta que a gente vai fazer para começar essa discussão, que é, na verdade, uma provocação, seria a seguinte: seria um contrassenso dizer que a literatura é marginal? Porque, afinal de contas, a literatura ela já não nasce no espaço das margens, nesse espaço do invisível e nesse espaço do fora? Outra grande questão a ser discutida é a seguinte: seria equivocado considerar a literatura como periférica nas relações humanas? Porque, afinal de contas, a literatura também, desde sempre, ocupou um espaço fora do status quo. A literatura sempre teve uma postura alternativa na sociedade. E essa, sim, que está cada vez mais pragmática, mais desumana e mais despoetizada. Então, agora eu passo a palavra para os dois escritores, e enquanto isso vocês podem elaborar perguntas e a gente vai aí começando a fazer o bate-papo. Depois os leitores vão fazer uma leitura também aí para vocês. Vamos lá. Sérgio, vai você aí. Pode ir, mano. Pode ir. Os mais velhos, mano. Eu estava com... Boa noite a todos, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, um prazer, viu? Mais uma vez, dividir com você o espaço. Prazer, já te conheço, você fez um perfil muito bonito. O Luiz escreve muito bem. Ele faz uns perfis de uns escritores para um site chamado... Como é que é o cachimbo? Isto não é um cachimbo. Isto não é um cachimbo. Perfis literários. Como é que as pessoas... O cara já começa, mas como é para as pessoas que quiserem ver os Ótimo, né? perfis? Basta acessar www.istonaeumcachimbo.com.br. Aí você vai lá, primeiro no perfil do Marcelino. Isso. E depois nos restantes. Amém. Aí eu conheci ele nessa entrevista. Então, é um prazer dividir com você também a mesa. Primeira vez que a gente divide uma mesa, né? Marginal, marginalizado. Rapaz, você falou aí mesmo, né? Reproduzindo uma fala que eu sempre digo. Eu escrevo para me vingar. Escrevo para me vingar. Me vingar de uma sociedade que não vai bem, me vingar de absurdos que a gente vê no dia a dia, me vingar de um amor que foi embora, me vingar de uma saudade,
saudade começa a bater, aí eu quero escrever para me vingar daquela saudade. Diz, mas você só faz textos sangrentos, né? Que tanta vingança é essa? Eu digo, não, às vezes eu escrevo um conto de amor muito bonito para me vingar de um amor que foi embora, porque eu sei que o amor que foi embora vai ler aquele meu conto e vai dizer, ele está apaixonado de novo. Né? Eu escrevo para me vingar fazendo umas histórias bonitas também, que é para causar ciúme na pessoa que me deixou e vá-te para lá. Né? Então, eu escrevo movido por essa vingança, por essa agonia, por esse aperreio. E é isso que move a minha escrita. Eu escrevo, alguma coisa está me agoniando, alguma coisa está me aperreando e eu quero dar vexame. Igual, eu sempre cito a minha mãe, eu sou filho de sertanejos, nasci em Sertânia, sertão de Pernambuco, sou de uma família de retirantes mesmo, saiu lá de Sertânia, foi para Paulo Afonso, depois para o Recife. Então, eu escrevo também com esse aperreio. A minha mãe era uma pessoa muito aperreada. Então, quando não tinha a mistura em casa, ela era uma pessoa muito aperreada, ela fazia muito barulho quando ela estava muito inquieta, quando não tinha a comida ali naquele dia. Então, ela chutava a galinha, chutava o cachorro, era um aperreio muito grande. E eu aprendi, eu não sabia disso, eu só vim saber disso quando eu vim morar em São Paulo, eu moro há 22 anos, eu percebi que eu carregava esse mesmo aperreio da minha mãe, essa mesma teimosia. Quando eu escrevo, eu tenho essa ladainha, os meus personagens eles estão gritando, eles estão falando, a alma dos meus personagens está falando pelos cotovelos. Então, um povo muito agoniado. E eu também sou muito agoniado para fazer as coisas. Eu não sou um reclamão, eu não sou uma figura que fica o tempo todo reclamando, sentado numa poltrona e reclamando que as coisas não estão caminhando e ninguém me ajuda, e como é que eu vou fazer para a literatura sair disso e para aquilo. Eu nunca digo, por exemplo, e nunca disse, até hoje não digo assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho força de vontade, eu não tenho tempo. É muita coisa que a gente não tem. A minha mãe não tinha nada, mas ela tinha muita coisa. Eu acho que o que fez a minha mãe sair de Sertânia com esses filhos foi a afirmação de que ela tinha alguma coisa com ela. Então, esse ter sem ter é o que moveu a minha mãe. Não era o que não tinha, porque eu não tinha, ela já sabia. Meus filhos precisam estudar, então meus filhos precisam ter uma escola. Então esse ter era o que guiava a minha mãe. E é o que guia o meu trabalho, é o que guia as coisas que eu faço, como a balada literária que você falou. Eu faço com parceiros, com amigos, peço socorro. Eu costumo dizer que enquanto outras festas são feitas com 1 milhão, a minha é feita com humilhação, que eu vou pedindo para todo mundo, peço, venho, vamos, junto as forças todas, para poder algo acontecer, para eu poder não me sentir um bundão, entende? Eu posso, hoje eu tenho uma tranquilidade, amém, meu Jesus misericordioso, eu tenho uma tranquilidade grande de dizer assim, ó, depois de já ter publicado um livro, estar vivendo em São Paulo há 22 anos, então ali ninguém tem a obrigação de gostar do que eu escrevo, ninguém tem a obrigação de nada. O que eu escrevo foi o que foi possível escrever, certo? Foi o que foi possível escrever, faço os meus eventos, corro por aí, com possível, eu sei que eu não sou aquele escritor que acende um incenso, né? Acende um incenso e diz, agora eu vou escrever, acendo um incenso e agora eu vou ali escrever, fazer uma coisa. Não, eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar agitando, eu gosto de lembrar que eu sou um autor contemporâneo, num país em que se lê muito pouco. Então não vou ficar, não leram o meu livro, poxa, meu livro não está na Livraria Cultura, meu livro não está, uma reclamação infinita, não é comigo. Eu sou a figura que vai, isso... Eu estava pensando sobre isso uns dias aí, isso vem do Recife ainda, eu fazia grupo de teatro, fiz teatro há muito tempo, então era muito teimoso também, já queria fazer peça de teatro, montar essas peças de teatro e fazer encenação nos teatros de lá, e eu fazia e produzia aos 19, 20 anos, nunca disse eu não tenho, não, olha, não vai falar com fulano, porque fulano vai dizer não para você. E eu perguntei para fulano, como é que eu vou já dizer que ele disse não se eu não perguntei para ele? Então, eu o tempo inteiro tenho essa filosofia comigo, essa inquietação. Então, essa inquietação toda, eu acho que é uma inquietação transformadora, não é?
Orientação transformadora, é uma questão de você se colocar no mundo, de você saber que é com essa teimosia que você pode mover as coisas. Nesse sentido, aí eu falo, quando encontro Sérgio Vaz, quando vejo o movimento que o Sérgio Vaz criou na periferia de São Paulo, todos os saraus que aconteceram depois do sarau que ele criou. Então, eu sempre falo que eu sou co-irmão dessa força. O que me identifica no Sérgio Vaz, o que me identifica nas pessoas teimosas que produzem coisas nesse país, sobretudo com literatura, sobretudo com livros, sobretudo com leitura, né? Ninguém está falando de Ivete Sangalo, de Cláudia Leite. Todo mundo deixou hoje de assistir a novela Salve Jorge para estar aqui. Um aplauso para vocês, amém? Não é? Então, Flor do Caribe, está todo mundo aqui. Está todo mundo festejando Vinícius de Moraes, né? Festejando o Fred também. O Fred está por aqui? Fred! Um aplauso para o patrono da festa. Mais aplauso, mais aplauso. Só para fechar minha fala, e depois eu sei que tem outras questões que você levantou aí, da questão do periférico e tudo, mas eu quero dizer que eu nunca me sinto menos ou do que é. Mas, rapaz, tu vai fazer isso, mas como é que tu vai fazer isso? Tu tem dinheiro, e tu tem não sei o quê, e tu tem. Eu tenho vontade demais, sabe? Muita vontade, cega de fazer as coisas. Então, não me incomoda, não peço para um, peço para outro. Eu queria só, antes de passar para o Sérgio, fazer um registro, sendo o Fred o homenageado, o patrono desse festival, dessa festa, é dizer que o pai dele, que eu vou já me emocionar, mas não vou falar, depois eu falo, viu? Depois eu falo. Mas se eu converso essas coisas dessa teimosia, e converso essas coisas que eu venho realizando em São Paulo, dos meus livros, ou de tudo que eu possa conversar, o pai do Fred estará sempre nessa história, porque foi uma pessoa de extrema generosidade, e o primeiro que olhou para os meus textos e disse assim, olha, você tem como publicar esses contos, eu vou te apresentar para um editor, eu vou escrever o prefácio do teu livro, e tudo começou, é evidente que eu já vinha fazendo muitas coisas, mas nessa teimosia, nessa força que a gente vai levando para a vida da gente, tem pessoas que aparecem na vida da gente que são fundamentais para que isso possa ser realizado e essa teimosia possa seguir adiante. E o João Alexandre Barbosa, o pai do Frederico Barbosa, foi essa figura. Amém. Você, Sérgio. Boa noite. E aí, Fred? Firmeza? Bom, eu não sei se quem escreve é marginal, mas geralmente quem lê acaba virando marginal. Pelo menos da onde eu venho, comecei a ler por conta do meu pai, que era um cara que trabalhava de inspetor de qualidade numa empresa, numa casa simples, na periferia de São Paulo, nos anos 70, que nunca deixou faltar livros. Na minha casa nunca faltou livros nem comida. A gente não tinha privilégio, mas essa coisa nunca faltou na minha casa. E eu sempre fui muito tímido, muito introvertido, porque meu pai se separou da minha mãe muito cedo, numa época que os pais não se separavam, né? E aí a literatura chegou para mim como uma salvação mesmo. É onde eu comecei a me enxergar outros mundos e tal. E sendo um garoto de periferia, eu queria ser jogador de futebol. Queria não, quero. O sonho não envelhece, é um sonho. E no Palmeiras dá até para jogar. Do jeito que andam as coisas, se eu levar a chuteira. E era um cara que eu gostava muito de literatura, gostava dessas coisas todas, e vivendo naquela agonia de ser jogador de futebol, da dificuldade. Para ir no circo, a gente vendia chocolate para poder ir no circo. Para chupar o sorvete, você tinha que ser sorveteiro, né, porque ninguém tinha dinheiro para nada e tal. E eu lia. Eu era um cara que eu lia, e eu me sentia o marginal. Eu era tipo o cara gangorra. Quando eu sentava, todo mundo levantava. Puta, lá vem aquele cara com aqueles papos lá de Capitães da Areia e tal, né? E aí eu nunca tive vontade de escrever, assim, nunca me deu vontade de escrever. Escrevi aquelas coisas bobas e tal. Aí eu fui servir o Exército em 83, e eu comecei a ler comecei a ler Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa. Comecei a ler assim, e eu comecei a me interessar por música popular brasileira. Eu comecei a ouvir música black, os bailes blacks, e comecei a me interessar por música brasileira. E eu não entendia muito bem
as metáforas, como no filme do Carteiro e o Poeta, onde o Máximo trouxe as metáforas, e eu não entendia as metáforas. E ouvindo música popular brasileira, eu me identifiquei com aquela poesia. E eu servi o Exército, e eu estava ouvindo uma música do Geraldo Vandré, na voz da Simone, para não dizer que não falei das flores, né? Vem, vamos embora. E eu coloquei no último volume. E era militarismo na época, 83. Aí o sargento veio, entrou e começou a me xingar. Seu mocorongo, não sei o quê, isso é música... Ah, isso dentro do Exército? Dentro do quartel. E eu não sabia, a moral, né? E aí ele foi falando, você quer ser revolucionário, você quer ser isso, quer ser aquilo. Foi me interessando o que ele falava. E eu não sabia que tudo aquilo estava naquela música, né? Ah, porque isso é música de revolucionário, isso é música de Che Guevara. Aquilo me acendeu um negócio. Falei, pô, então é isso, cara. É sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero escrever, é sobre isso que eu quero ler. E aí eu comecei a interessar por esses poetas carbonários, vamos dizer assim, os poetas engajados, como Ferreira Goulart, Pablo Neruda, Garcia Lorca, Eduardo Alves da Costa. Eu comecei a me interessar. Aí eu li um trecho do Ferreira Goulart que dizia: só é justo cantar quando o seu canto arrasta consigo pessoas e coisas que não têm voz. Eu falei, puta, se um dia escrever, eu quero escrever sobre isso, sobre pessoas que não têm voz, entendeu? E aí eu não consegui escrever. Aí eu participei de um grupo de música que tinha no meu bairro, na época tinha esse negócio de música popular, os festivais de música popular, e tinha um grupo no meu bairro e eu não sabia nem cantar e nem tocar. E eu queria participar. E eu sempre fui cara de pescoço, sempre fui um cara, você entendeu? Meio intragável, você entendeu? Eu falei, vou participar, eu vou participar. E um cara teve a ideia, me dá um coco para ele tocar. Alguém já viu um cara tocar coco? A banda toca, o cara fica com o coquinho. Porra, ninguém vai no show para ver o cara tocar coco, né, meu? Pô, esse cara toca coco pra caralho. Imagina o Tiorão vendo o show, ver esse coco tá desafinado, hein? E aí foi aí que o cara falou, por que você não faz as letras? E aí eu comecei a me identificar escrevendo as letras. E era muito louco, que era um grupo, cara, que a gente tomava, era tão pobre que a gente tomava vinho, aquele vinho Natal, comprava 2 litros e ficava chapado. Eram 6, 7 caras, e ficava chapado com 2 copinhos, que precisava ficar chapado, você entendeu? E aí cada um tinha um estilo, né? E todo mundo queria que aquela letra encaixasse na música. Então tinha um cara, o Márcio Batista, que ele era tipo de Djavan, falava de amor. Aí tinha o José Neto, que era o Sai Guarabira. E tinha o Ceará, que ele era o Zé Ramalho, o cósmico, não sei o quê. E eu era o Che Guevara. Então o cara começava a música assim, né? O cara falava, o boi na estrada não quis andar, não quis andar. Aí o outro falava assim, o meu amor se foi e não vai voltar. Na mesma música ela falava assim, a poeira cósmica, desci. E aí eu vinha, e os sonhos nas cartucheiras. E era um Frankenstein a música, né? E aí o cara falou, não, Sérgio, faz você as letras. Aí eu comecei a me interessar por escrever. Comecei a me interessar por esses autores. E aí eu percebi que eu queria escrever sobre as coisas que eu via no meu bairro, sobre a pobreza, sobre o racismo, sobre a violência contra a mulher, sobre as frustrações do futebol, sobre o desemprego. Então, assim, eu não me considero um poeta, eu me considero um fotógrafo do sentimento. Então, o cotidiano me atrai. Eu não escrevo literatura, eu escrevo sobre pessoas, eu escrevo sobre a vida, né? Eu não faço poesia, eu jogo futebol de várzea no papel. Você entendeu? Assim, então, eu não me considero aquele cara que acorda de manhã inspirado e fala, bom dia sol, bom dia cadeira, bom dia bully, né? Então, acho que, na verdade, eu sou muito mais um militante, né, da literatura, das coisas que acontecem no meu bairro. E aí se conveio chamar isso de literatura marginal. Eu nunca fui marginal, né? Eu só descobri que eu estava à margem de alguma coisa quando eu fui no centro da cidade, que eu achava que o meu bairro era Macondo, né? Eu achava que o mundo era onde eu vivia, eu não sabia. E aí, indo para lá, eu descobri que tinha várias coisas, e aí eu comecei a frequentar o centro de São Paulo para ter cultura. E aí, uma época, eu fiquei pensando, por que no meu bairro não tem? E se no meu bairro não tem, por que eu não faço?
E aí aquela coisa de reclamar como sempre, mas agir como nunca, né? E que foi me dando essa base para escrever. E assim, eu me considero um escritor de literatura periférica, porque ressignifica o meu bairro, da onde eu venho, o que eu sou. O que é literatura periférica? O que é literatura grega? Feita pelos gregos. O que é literatura romana? Feita pelos romanos. O que é literatura negra? Feita pelos negros. O que é literatura periférica? Feita por quem mora na periferia. Mas eu não sou da periferia, eu posso escrever sobre literatura periférica? Pode, mas não vai ficar bom. Né? Então eu me considero esse escritor menor, né? Não sou marginalizado, porque eu nunca quis fazer parte do mainstream, nem nada. Se estou, se vou estar, isso é um outro problema, não faço... eu sei que eu vendo mais livro na minha rua do que o Paulo Coelho, isso eu tenho certeza. Na minha rua, sim. E não é mentira, não. Agora, seis casas na minha rua são parentes. Então é mais ou menos isso. Então a literatura chegou para mim dessa forma, né, de uma forma violenta, como eu sempre vivi dentro da violência. Então a literatura para mim era como se fosse uma arma para me vingar do passado, para me vingar das coisas que eu não tive, para me vingar da má educação, da saúde, da polícia, do racismo, de todas essas coisas. Assim. Então eu escrevo sobre a vida, a minha poesia ela não é melhor do que qualquer outro tipo de poesia. A minha poesia é a única coisa que me identifica de alguns poetas, os clássicos, os consagrados, é que quando você vê o barulho do tiro, você escuta no meu livro, quando o sangue escorre, ele escorre pela página, entendeu? Quando a mulher grita, você ouve esse grito. Então, eu faço esse tipo de literatura, assim, mais ou menos isso. Sérgio, eu acho que vamos continuar um pouquinho. Você fala um pouco do início, do como foi o projeto da Cooperifa, como foi criado. Ele surgiu lá em 2001, na fábrica. A gente faz um percurso assim, depois a gente vai para perguntas mais específicas. Não, nessa necessidade, assim, na periferia dos anos 90 e no ano 2000, por exemplo, teve um final de semana em São Paulo, que de sexta a domingo teve 52 assassinatos. Foi considerado, a região onde eu moro hoje, foi considerado já o Vietnã do Brasil. Né? Aí o Marco Pezão, que é o cara que criou o sarau comigo, a gente se conheceu por acaso, e a gente estava num bar do Portuga, e tomando cerveja, trocando ideia e tal. E a gente começava, fala uma poesia você, fala você, fala você. Aí começamos a fazer poesia. E aí já viu, né, meu? Aí você fica tomando cerveja e tal, aí o nego fica chapado, né? Aí o dono do bar não gostou. Aí o Pezão tinha um amigo chamado Bodão, que era o bar do Garajão, e falou, mano, tem um bar ali que o cara é de teatro, então acho que ele vai curtir. Aí nós fomos falar com o cara, precisamos de um dia assim, assim, assado, para fazer um sarau de poesia. O encontro de poesia, não era nem sarau, a gente não sabia nem o que era sarau. E aí era numa quarta-feira, porque a quarta-feira a gente achou que só iria mesmo quem gostasse de poesia. Para você ter uma ideia, na primeira quarta-feira tinha 16 pessoas. Cada um falou mais ou menos umas 30 poesias. Né? Só que aconteceu que as pessoas começaram a espalhar, tem um lugar aí, cara, que você pode chegar, dar o nome e falar poesia. Você dá o nome e fala poesia, você dá o nome. E foi chegando como um grande quilombo mesmo. As pessoas vinham fugindo da senzala e indo para o quilombo. Era um lugar, era uma novidade na periferia. Você ter um espaço para ouvir e falar poesia. Ou seja, você faz a gentileza de falar a poesia, a comunidade faz a gentileza de ouvir. Né? E nesse interim, a oralidade trouxe as pessoas ao livro, à literatura. E aí as pessoas começaram a falar poesia, as pessoas começaram a ler, as pessoas voltaram a estudar, as pessoas começaram a fazer sarau em outro bar, e virou mais ou menos isso que foi na necessidade. Né? Assim, há uma hora, o tempo inteiro você tem que reclamar. E a gente falou, vamos fazer também. Né? Tem uma hora que você tem que fazer também. Bater e fazer. Né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. A simplicidade como que é feito as coisas, que as pessoas chegam depois de adorar um Deus chamado trabalho, vem, toma um banho, volta, vem no sarau. E foi a simplicidade. É a prova de que o povo gosta de coisa boa desde que tem oportunidade. E é um sarau independente, feito pelo povo, feito pela comunidade, que eu acho que, não é porque eu estou na minha presença, é um lugar maravilhoso. Bem, Marcelino, vamos falar um pouquinho mais sobre a balada literária? Enfim, como ela surgiu e que espaço ela preenche aí, hoje em São Paulo? A balada ela vai para o 8º ano, né? Vai para o 8º ano, mas
A balada literária começou da minha vontade de tomar cerveja. Eu sempre falo isso. Não foi outra coisa, não. Foi a cervejinha. Porque eu, lá na Festa Literária Internacional de Paraty, falta cerveja. Festa literária. Aliás, isso eu sempre falo, isso eu nunca neguei. Esse conceito de Festa Literária Internacional de Paraty, Festa Literária Internacional de Votorum, como é? Votuporanga. É tudo festa. Esse conceito de festa, eu acho ótimo. Festa, literatura é festa. E eu acho que isso aí, e quantas outras festas aconteceram depois da Flip. Então, não sou daquele de atirar pedra na Flip. Então, eu até falo, a balada literária veio de uma ideia que eu estava lá na Flip. Qual? A Flip, sendo uma festa, não podia faltar cerveja. E falta cerveja é uma cidade cara. Quando faltava cerveja, primeiro, só quando tinha cerveja gelada, long neck é cerveja cara, Heineken é cara, mais cara ainda, e aí só um barzinho ou outro que tinha de garrafão, acabava a cerveja, ficava sem a cerveja. Eu digo, como é que uma festa falta cerveja? Eu digo, claro, eu moro na Vila Madalena, eu digo, vou fazer uma festa literária na Vila Madalena, porque só assim não falta cerveja, porque tem vários barizinhos e tal, né? Aí conversei isso com o dono da livraria da vila, o Samuel. Samuel, vamos fazer uma festa, você já tem a livraria lá tal. Aí o Barco, o Centro Cultural Barco, que é, né, onde eu coordeno oficinas lá, a Mercearia São Pedro, os bares que eu conhecia, e aconteceu a primeira festa, lá, a balada literária, em 2006. Mas o quê? Reunindo os amigos, os autores, eu falava com eles, olha, por favor, me ajuda nessa, não tem cachê. Então, eu lembro que na primeira balada literária, o Chico César e o Wisnik. Digo, Wisnik, pelo amor de Deus, vamos fazer uma coisa assim. Eles fizeram, foram lá, participaram. Aí, no segundo ano, a mesma coisa. E teve um momento, acho que na quarta balada literária, no quarto ano da balada, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, Marcelino, pessoas do Ministério da Cultura, Marcelino, você precisa procurar o Ministério da Cultura para que a gente possa apoiar a balada literária, por favor, interessa muito para a gente. Eu digo, mas por que vocês não... E aquilo que a gente estava conversando hoje, mas por que você... A balada já está acontecendo um tempo, tem agitado ali um pouco a cena literária ali, por que vocês não procuram a gente também, né? Porque é muito chato esse negócio de projeto. Gente, é muito chato o negócio de projeto, edital. É muita pergunta, é muito número, é muita coisa para preencher. É muita coisa. Aí disseram, não, mas você tem que preencher, porque a burocracia. Vamos lá. Pedi para 2 amigas que trabalham com projeto fazerem isso. Fizeram, a balada rolando, já eu tendo que convidar as pessoas. Convidar como você não tinha o que oferecer? Eu convido... O meu capital sempre é afetivo. Eu ligo para o Sérgio, me ajuda nessa. Fred, me ajuda nessa, pelo amor de Deus. A gente vai se juntando para fazer o evento. Aí, quando a coisa começa a tramitar, é horrível. É horrível, porque estava chegando, não disse... E aí, aquele apoio do governo mandou o projeto, não, ainda ligava para lá, era um número 4.967.47. Eu não falo com número, eu falo com pessoas. Eu falo com pessoas. A balada literária é feita com pessoas, não é com número. Então, tem uma hora que a gente começa a falar com número. Eu sei que é importante esses apoios. Eu sei que uma festa assim tem vários apoios. Amém, Jesus, amém. Amém, não é não? Amém. A balada é feita também com todo esse esforço. Eu entendo perfeitamente. Mas, vou dizer agora, a atual situação da balada literária. Finalmente, no 8º ano, a gente conseguiu aprovar a Lei Rouanet. A Lei Rouanet está aprovada. A Lei Rouanet você tem que captar. Aí eu estou em reuniões agora de captação. Amém, graças a Jesus, amém. Tem umas pessoas que conhecem o evento da balada, então tem um pessoas que já ligaram para mim e disseram, Marcelino, fiquei sabendo que a balada está apoiada na Lei Rouanet, eu conheço o teu trabalho, vem aqui conversar. A FTD, a editora FTD, foi uma dessas que me procuraram. Porque conhece, porque já apoiou a balada em outros anos que não tinha Lei Rouanet. Eu sei quem são as pessoas ali dentro, eu converso com essas pessoas. Agora, me incomoda muito, não vou citar nomes, você vai para uma reunião, aí você tem que explicar para a pessoa quem é Augusto de Campos. Vamos dizer que você chega lá e diz, eu estou pensando em convidar Augusto de Campos. Quem? O quê?
Mas para quê? E o quê? E a Ivete Sangalo, não vem não? E a Cláudia Leite? Quem? A Cláudia, e que eu não tenho que chamar um global? Aí eu não tenho paciência. Se eu já faço há 8 anos com essas pessoas, não vai ser uma discussão dessa que aí eu não tenho a paciência necessária para explicar o que é que, entende? Sempre foi feita com os apoios, continuará sendo feita com esses apoios de pessoas. Está aprovado na Lei Rouanet, estou em reuniões de captação, mas eu sei essas pessoas que estão vindo ajudar, né? Não sei se conseguirei as cotas todas, mas eu sei que chova ou não chova, ela vai acontecer como sempre aconteceu, entende? Me lasca daqui, corre dali, pula para ali, conversa dali. E é assim que tem que ser feito. Eu me sinto muito animado nesse sentido. Quem venha apoiar, sabendo que o homenageado desse ano é o Laerte, é um homenageado que já desde o ano passado ele aceitou. Eu sempre homenageei um autor vivo, todos eles. O Roberto Piva foi homenageado, ainda era vivo, quando aceitou a homenagem, participou no 2º ano. Glauco Matoso, João Silvério Trevisan. O ano passado foi o Raduan Nassar, esse ano voltar a dizer o Laerte. Então, é uma coisa feita com muita vontade, é isso, não pode perder isso, sabe? Porque eu acho que um evento com muita credencial, agora eu vou, um evento, olha, vê bem, 15 milhões para fazer um evento, 15 milhões, eu ressuscitava o Cervantes. Com uma verba dessa, eu ressuscitava o Cervantes, eu fazia alguma coisa, não é possível. Ele vem com 15 milhões e diz, 7 milhões para ti, Cervantes. 5 milhões para ti, Fernando Pessoa, com todos os heterônimos, faça um desconto. Não é não? O que eu estou dizendo, eu estou dizendo é que às vezes é muito dinheiro e você ainda tem que pagar o ingresso caro da porra e ficar a 300 quilômetros de distância da pessoa que você convidou. Então, ok, amém, Jesus. Apoiou na Lei Rouanet, não fez mais que a obrigação de apoiar. Agora eu estou atrás da captação, ajudou, não ajudou, ajude, não ajude. Sérgio está comigo de novo, amém, estamos juntos. Rezemos, você ele também está comigo. Ele sempre me chama quando não tem dinheiro, né? Digo, Sérgio, não. Vira aí, Fred. Não. Aí o cara tem dinheiro, né, consegue o dinheirinho, aí não chama o Sérgio Vai. Cadê o Sérgio Vai? Vem agora sei lá o quê. Wagner Moura. É isso. Mas está indo, entende? Não estou... Está caminhando, está bonito, eu gosto de fazer. Eu lembro sempre que essa teimosia que sempre gosto de fazer, gosto de celebrar a literatura sem frescura, né? Amém. Bom, dito isso, a gente abre as perguntas para o público. Olha, é a Ângela que está ali, é? Menina, amém. Alguém gostaria de arriscar a primeira pergunta? O Fred ali. Ela está ali com o microfone, não? Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer que é um privilégio muito grande a gente ouvir essas duas figuras aqui. Às vezes eu fico pensando, quando tem evento desse tipo, eu fico pensando se as pessoas têm noção do que elas estão assistindo. Eu tenho certeza que daqui a 100 anos, falando sério, se daqui a 100 anos existir mundo, é claro, as pessoas falarão assim, puxa, quer dizer que teve um dia em que estavam presentes aqui em Votuporanga Sérgio Vaz e Marcelino Freire, e aí vocês tenho certeza que um dia se falará isso, porque esses são dois grandes heróis da literatura, primeiro em São Paulo
né, que você faz as coisas no seu canto, e depois nesse país hoje. E principalmente porque duas figuras que eu gostei muito daquilo que o Sérgio falou e que evidentemente traduz aquilo que o Marcelino estava falando, reclamar como sempre e agir como nunca. Né? Principalmente essa questão de agir. Durante muitos e muitos anos, quem militou na literatura no Brasil, principalmente gente da nossa geração, ficava reclamando, né? Que não tinha espaço, que não tinha como fazer as coisas. E esses dois têm mostrado, né, junto com um monte de outras pessoas em São Paulo também, né, que têm mostrado, evidentemente, que dá para a gente fazer, junto principalmente, muita coisa pela literatura. Não à toa, por exemplo, eu já fiz várias coisas com o Marcelino, com o Sérgio, shows, espetáculos, eventos dos mais variados, né, que a gente sempre faz junto, um monte de gente em São Paulo que até ultrapassa as fronteiras de como escreve, o que escreve, gênero, tipo de poesia, de prosa, não interessa. Interessa é fazer algo pela literatura. E esses dois têm feito mais do que, né, qualquer um nesse país. Eu tenho certeza que são dois nomes e duas obras que ficarão. Eu queria fazer uma pergunta que talvez seja um pouco provocativa, mas tem a ver com a conversa que eu vou ter aqui com o Reinaldo Damasio na segunda-feira. A gente vai fazer lá no Atol, né, sobre a questão da profissão do escritor. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês vivem de literatura? E é possível viver de literatura nesse país hoje? Eu estou pedindo dinheiro emprestado do Sérgio, ele estava vindo com ele, eu digo: Sérgio, me empresta um dinheiro. Bom, primeiramente eu me tornei poeta porque eu não gosto de trabalhar. Eu acho que... eu sou um vagabundo, mano. Não gosto de trabalhar, nunca gostei. E aí eu achei um jeito de falar que eu trabalho, que é sendo poeta. Olha que louco. Agora, viver de poesia é muito difícil. Eu vivo para a poesia, né? Tudo que eu faço é para a poesia, todos os movimentos que a gente faz é para a poesia, sempre para a literatura. A gente vai em alguns lugares, os caras falam: eu também queria ser poeta. Falam: estuda, trabalha e nas horas vagas escreve poesia. Porque eu acho que ser poeta, ser artista nesse país não é um privilégio, é um castigo. Pode não doer nos olhos de quem lê, mas dói nos olhos de quem escreve, né? Então eu acho que não é um privilégio. Eu não sei porque muita gente se arroga a ser escritor, a ser, né, mais do que o outro. Eu acho... eu não gostaria, eu gostaria de ter outra profissão, mas eu não sei fazer mais nada. Quer dizer, a única coisa que eu achava que sabia fazer era jogar futebol, entendeu? E eu nunca gostei de trabalhar. Você é bom jogador? Agora... jogaria no Palmeiras, ali no meio campo ali. Mas eu acho que é difícil viver de literatura. Esse é um país que não lê, e não lê o pobre, não lê o rico, não lê a classe média. Ninguém lê. Às vezes as pessoas colecionam livros, mas não leem os livros, né? Mas eu vivo do meu livro. Inclusive, já que você tocou no assunto, trouxe até alguns aqui. Eu operei da catarata esse dia, não posso carregar peso, então me ajude. Mas é muito difícil, viu? Eu gosto de responder essa pergunta com uma resposta motivacional. Era a minha técnica para sobreviver em São Paulo. Como eu falei, eu moro em São Paulo há 22 anos. Então eu queria já ser poeta, participei de grupos de poesia no Recife, fiz jornal, teatro, etc. Trabalhava em banco no Recife. Mas sempre que eu trabalhava no Recife em banco, trabalhei como office boy, escriturário e revisor, aí vem a palestra motivacional. Esse meu pezinho esquerdo aqui era um pé que ficava sempre no sonho. De que maneira? Eu estava trabalhando no banco, mas eu sabia que esse pé aqui era o teatro, a poesia, o jornal, essas coisas. Então, estava aqui trabalhando no banco, mas lembrava que eu tinha que, que tinha que alimentar esse sonho, que não podia esquecer esse sonho aqui. Então, sempre mesmo trabalhando em banco, eu já fazia jornal, já produzia peça de teatro e tal.
A minha esperança é de que esse pé viesse aos poucos para esse lado aqui, não é? E no Recife não acontecia, evidente. Teve um momento que eu me cansei de trabalhar no banco, falei para a minha família, meu filho, você vai deixar um trabalho em banco, pelo amor de Deus? Eu digo, não, é porque eu quero passar 2 anos conhecendo os escritores do Recife. E daí passei 2 anos com o dinheiro do FGTS, passei 2 anos conhecendo os escritores lá. Foi quando eu conheci Ramon Carreiro, quando eu conheci o Wilson Freire, que era meu primo e tal, não sei o quê. Passei 2 anos. Quando o dinheiro estava acabando, eu tinha que voltar a trabalhar. Ou seja, eu estava com esses 2 pés aqui, eu tinha que voltar a trabalhar. E aí, para voltar a trabalhar, para voltar no Recife a trabalhar em banco, onde fosse, melhor que eu voltasse a trabalhar em São Paulo. Então, eu mudasse de geografia, já tinha convite para vir para São Paulo, e vim para São Paulo. Procurei trabalhar em agência de propaganda e editora como revisor, que eu era revisor de textos. Entrei numa agência de propaganda como revisor de textos, revisando português e tal. Tinha a ver com o curso que eu havia feito, letras, né? E aí, lá na agência de propaganda, eu sempre não esqueci. Eu digo, eu vim para São Paulo para fazer o quê? Para fazer revisão. Não, aí tinha que dizer o quê? Literatura, livro, poesia. Tinha esse pezinho aqui que estava sempre atento para isso, para eu não perder esse pé que eu tinha no sonho, né, no que eu queria, no que eu acreditava. Era um ótimo revisor, fui um ótimo revisor, trabalhei em agência muitos anos como revisor. Mas eu queria ser revisor a minha vida toda? Não, eu seria um ótimo revisor. Acreditava que eu poderia, em algum momento, viver daquilo, mas eu não podia perder essa confiança nesse lado. Claro que muito difícil você viver de literatura, você lembrar que você é escritor num país em que se lê muito pouco. No entanto, essa persistência, e eu trabalhando em agência como revisor de textos o tempo inteiro, revisando, enquanto, você tem uma ideia, eu revisava, de tudo que era, você tinha o cliente Hellmann's, revisava não só os anúncios de Hellmann's, como os rótulos da maionese. Sabe aqueles rótulos ali? Não pode ter um erro naquele rótulo. Porque se o açúcar está ali e sai um erro, 0, não sei o que ela é tanto, tem processos e processos. Então, a minha vida era revisar rótulo de maionese, revisar catálogo de carro, mas, juro a Jesus misericordioso, para cada rótulo de maionese eu escrevi um conto. Eu estava lá trabalhando, vinha aquele rótulo de maionese. Então, um negócio difícil de revisar aquelas coisinhas pequenas. Eu anotava os acertos que tinham que ser feitos, enquanto a menina fazia o acerto, que se demorava um pouco, e tinha mais outro rótulo chegando, eu escrevi um conto. Eu digo, a maionese não pode me vencer, então eu escrevi um conto. Então, esse pé aqui, não esqueci esse pé. Escrevi um conto, escrevi uma coisa. Você é músico? Para cada rótulo de maionese, uma música que eu vou compor. Teve um momento em que aí vem todas as histórias, os contos publicados, a chegada do João Alexandre Barbosa e tantas outras coisas, foi fomentando esse lado que não foi esquecido, não é? Não foi esquecido, negligenciado. Apenas a vida não deixava que eu me dedicasse o tempo inteiro a isso. Claro que isso foi fomentando e eu fui, evidentemente, agarrando as oportunidades, escrevendo, fazendo projetos, projetos como Coleção 5 Minutinhos, eu sempre querendo que esse lado da literatura artística pudesse, em algum momento, ser o meu dia a dia inteiro, não é? E, aos poucos, eu não conseguia ficar mais como revisão o dia inteiro, meio período, né? Então, por quê? Porque eu já tinha palestra para ir à tarde, eu já tinha coisa para fazer, viagem para fazer, etc. Até um momento em que nem meio período eu conseguia mais. Em resumo, hoje, tem quase uns 5 anos, em que eu, de fato, só vivo de literatura direta e indiretamente. Não é de direitos autorais. Eu não escrevo livro para dar de presente de Natal, não escrevo best-seller. Eu não sou escritor, não vão procurar meu livro para ser feliz. Eu não escrevo felicidade, eu não prometo dinheiro a ninguém. Não tenho nenhum livro. Aliás, deixe de comprar essa merda desses livros que prometem ganhar dinheiro em 10 lições. Você já começa a perder dinheiro comprando uma merda dessa. Então, entende? Não sou escritor de best-seller, não sou escritor, não vendo felicidade nenhuma. Logo, não vou ser rico com os direitos autorais. Porém, indiretamente como? Coordeno oficinas de criação literária, palestras, curadorias de eventos, artigos no jornal,
adaptação para teatro, etc, etc. Então, hoje, sim, hoje eu consigo viver do que eu, deste pé, de ter acreditado que é possível e que essa transição seja feita com calma, com sabedoria. Né? É isso. Eu queria acrescentar uma coisinha. Marcelino, eu queria convidar você, depois daqui, para tomar uma cervejinha lá no Atol. Jesus. Que vai ter um recital. O Sérgio já falou que vai falar alguns poemas lá, né? Eu vou fazer isso também, castigar o ouvido das pessoas. O Léo, que está aqui, também vai participar lá. Tem música, etc. Então fica todo mundo aqui convidado. Isso é que é uma festa completa com cerveja. Para o sarau, vai ter sarau, poesia, Sérgio Vaz e cerveja para o Marcelino, né? Aí vocês podem ver, o Marcelino bêbado é mais sério do que aqui, normalmente. Eu queria pedir para vocês falarem poemas agora. Poemas. Ou conto. Vaz. Vou ler uma poesia do meu novo livro chamado Novos Dias. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então que venham os dias, um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos que é para rastrear os inimigos, mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda fogueiras. Não aceite nada de graça. Nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado. O acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância, é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto. Amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão. Sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, vocês vão estar sozinhos. Não cultive multidões. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? O travesseiro vai te dizer. Prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonita ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, só nesta hora, eles serão honestos. Quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés, pois são eles que caminham. Ah, e se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise, diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso trabalhar também nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás e não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em vocês. Feliz todo dia. Fudido, né? Lindo. Lindo, amém. Eu vou ler um pequenininho aqui. Esse aqui é o seguinte, eu gosto de contar uma historinha que eu me apaixonei, tem uns 6 meses aí. Me apaixonei. Aí quando eu me apaixono, eu digo, me lasquei. Me lasquei porque não vai dar certo. Alguém está aqui apaixonado? Alguém? Não, tem, todo mundo está apaixonado, sempre tem alguém apaixonado. Aí eu estava apaixonado, eu digo, eu me lasquei. Sabe, você diz assim, quando você começa a apaixonar, você me lasquei, isso não vai dar certo. Senti que o caminho estava do mesmo jeito, o caminho estava caminhando da mesma coisa, eu digo, me lasquei. Aí eu digo, eu vou fazer uma oração para me proteger, porque quando termina a paixão, a coisa acaba, o sonho vai embora, aí a gente sofre muito. Aí eu quis antecipar, eu fiz uma oração para antecipar a desgraça. A oração não resolveu, me lasquei do mesmo jeito, eu sabia, mas fiz a oração, ou seja, a gente ganha a literatura, né? Perde o amor, mas ganha o texto.
Então, quem tiver apaixonado, feche os olhos e reze. As duas lâminas de Xangô eu quero, dentes afiados de um dinossauro, por que não? A mandíbula de um tubarão, o punhal de um cangaceiro, o focinho de um cão, o olhar de um guará certeiro, o veneno de uma cascavel no peito, a armadura de arcabuzeiro, o pontapé de garrincha ao gol, a fuga de um beija-flor, eu quero os hormônios de Hércules, os neurônios de Einstein, o ódio de Cristo, o que for preciso, a paciência de Jó, o laço de passarinheiro, sim, todos os tipos de nó, o fogo e o carvão, o poder da água, as armadilhas do coração, eu quero São Jorge e seu dragão, todas as forças comigo, meu amor, para quando você me deixar na mão. Eita, porra! Não adiantou nada, Sérgio, não adiantou porra de nada. Amei certo as pessoas erradas. Amei errado as pessoas certas. Nunca fui bom em amar e ser amado. Amar me parece coisa de profissional, não para amadores como eu. Virou um improviso aqui. Amor! Amor é a mordida de um cachorro pitbull que levou a coxa da Laurinha e a bochecha do Felipe. Amor que não sei o que lá. Amor, amor é você dar um tiro no peito do filho da dona Madalena e o peito do menino ficou parecendo uma flor. Até a polícia chegar e levar tudo embora, demorou. Amor que mata, amor que não tem pena. Amor é você esconder uma arma em um buquê de rosas e oferecer ao primeiro que aparecer, de carro importado, de vidro fumê, nada de beijo. O amor é dar um tiro no ente querido se ele tentar correr. Amor, não sei o que lá, não sei o que lá. Amor, Cristo mesmo que nos ensinou. Se não houver sangue, meu filho. Ea! Vai lá, sai não, agora eu estou dizendo. Mete um aí, eu pensei que você ia. Amar dói amar. Cansei de amar, quero ser amado. Não quero estar no mapa, quero ser encontrado. Se o coração está seco, de nada adianta beijo molhado. Grande coisa um belo olhar, se você não é notado. Amar é sofrer, ser amado nem dói. Que chorem pelos cantos desse mundo redondo, ou se quiserem que façam promessas aos santos, ao Papa, ao pastor, e até Deus se quiserem, nem ligo. Olhei demais pela janela, agora só olho para o meu umbigo. Também não quero romance de mentirinha, tem que ser de verdade. Assim como Romeu amou Julieta, de tomar veneno e tudo. Mas eu vou logo avisando, veneno não tomo, só cerveja. Pois é, acordei com preguiça de amar e disposição para ser amado. Se alguém quiser, bem, se não, bem também. Quem me amar, que não me mande bilhetes, quero cartas chorosas, cheirando suores indecentes. Bom, já disse, amar não amo mais. Não percam tempo comigo que andar para trás. Quem me quiser, tem que saber dar de comer, pois quero estrelas no café, bolinhos de fogo no almoço e seios fartos no jantar. Não vou levar ninguém no colo. O máximo que posso fazer é dar saliva na boquinha, pentear sobrancelhas e fazer cosquinha na virilha. De resto, ficar esperando pelo gozo sem ter trabalhado. Sempre amei, nunca fui amado. Ser amado é melhor que amar? Não sei, mas foi assim que disse um poeta apaixonado. Os brutos também amam. Nossa, virou uma sessão de amor aqui, né?
que eu vou dar meu telefone, 11. Tem sangue nessa conversa. Pergunta, cadê a pergunta? Mais perguntas? Um de cada vez, né? Boa noite. Eu gostaria de saber o que vocês diriam para os jovens que querem ser escritores. Aquele pezinho, ó, no sonho ali. Porque tem muita gente que quer publicar, não quer escrever. Porque tem muita gente que chega... eu coordeno a oficina de literatura, o que é que acontece? Chegou um dia uma moça lá na oficina de literatura, perguntando qual era o croquete que se via na noite de lançamento. Eu digo, gente, você veio para um buffet ou você veio para um curso de literatura? Porque a pessoa, às vezes, fica com essa ilusão. Ah, não quero escrever um livro, porque aí eu reúno os amigos todos, aí eu faço aquela festa, aquele negócio, ok, lindo, lindo. Legítimo que se faça a festa. Mas escrever, quer escrever? Quer fazer música? Quer ser ator? Estude, vamos ler. É muito comum que as pessoas queiram ser escritores, mas não leem os seus contemporâneos. Não leem, não sabe quem está escrevendo, não sabe quem é a Lígia Fagundes Telles, eu quero escrever. Ok, é legítimo que queira escrever. Agora, em cima desse desejo, vá agora trabalhar, porque é um ofício que você está escolhendo. Não tem diferença você ser o melhor motorista da praça, você ser o melhor escritor que você puder ser, aquilo que o Sérgio falou da rua dele, seja o melhor escritor da sua casa, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Para isso, a vontade, a persistência, o estudo, a leitura e tudo mais. Então, o conselho que eu dou, quer agarrar esse sonho consigo, seja o melhor. E para ser o melhor, corra atrás, estude, etc. e tal. Amém. Eu gostei, ficou parecendo Laí Ribeiro agora falando. Obrigado. Tem um livro, Carta a um Jovem Poeta, do René Maria Rilke, que ele, numa das falas, ele pergunta se você é capaz de viver sem escrever, né? Acho que a resposta está aí. Mas acho que É verdade, é perguntar para si, você é capaz de viver? Capaz de viver sem escrever, sem literatura, né? Então, acho que é mais ou menos isso, que é, como ele disse, é um ofício... Escrever dói, meu, é muito louco explicar isso para as pessoas. Escrever dói, sangra, às vezes o leitor nem imagina o que é preciso fazer. Eu escrevo pouco, mas assim, eu fico extenuado quando eu termino de escrever, porque eu escrevo coisas doloridas, coisas que doem, né? Externar os demônios, né? Assim, não é tão simples quanto parece. E olha que eu sou um mau escritor, né? Eu escrevo pouco, entendeu? Assim, mas é esse tipo de pergunta que você faz. Mas também, se quiser escrever por esporte, também não tem problema algum, né? A gente não precisa fazer autorização para ninguém para escrever, né? É isso, a gente pode escrever por hobby. Agora, viver de literatura, assim, é muito difícil, viu? Não é uma boa profissão. Estuda engenharia, se candidate a alguma coisa, né? Ali, ó, tem uma jovem ali. Minha pergunta é para o Sérgio. Em um dos seus versos, você fala sobre primavera, né? Que está florescendo. Poderíamos dizer, então, que o hip-hop, dentro da concepção de música, vamos falar de Mano Brown, ele foi a primeira flor que floresceu dentro da periferia? Não, a periferia sempre teve protagonistas. Eu acho que o que está acontecendo agora é que agora os olhos estão voltados para a periferia, né? Eu não sou o primeiro cara que escreve um livro, né? O Mano Brown não foi o primeiro cara a fazer um disco, o outro cara não foi o primeiro a fazer um samba. É que hoje os olhares estão voltados. Agora, a importância do hip-hop para a periferia foi que acendeu esse orgulho de ser da periferia. Foi quando as pessoas começaram a se assumir negro, se assumir da periferia, se assumir da favela. Não a favela em si, o barraco de madeira, mas ter orgulho das pessoas que moram nela. De saber que aquele barraco de madeira, quem devia ter vergonha é o governo e dar esse tipo de condição para uma pessoa morar, né? Então, assim, não é um bom lugar para se viver, né? Porque por conta dessas coisas físicas, mas as pessoas lá são maravilhosas.
E o hip hop, ele acendeu esse orgulho de ser a periferia. Quando você ouve a bossa nova, o cara fala, dia de luz, festa de sol e o barquinho a deslizar no macio. É a realidade que ele vê, não é? É o que ele está vendo, ele escreveu aquilo que ele vê. Então, quando o cara do rap escreve aquilo ali, sobre a violência no Parque Santo Antônio, em Pirituba, ou em qualquer outro lugar do mundo, da periferia do mundo, ele também está escrevendo o que ele vê, ele está relatando. Para mim, hoje, a gente vive a primavera da periferia. Nós estamos vivendo muito mágico esse momento. Eu acho que a gente vive um paralelo aos anos 60, 70, que viveu a classe média, com CPC, com teatro, com música, com a música popular brasileira. Então, a gente tem a nossa música na periferia, a gente tem o nosso teatro, a nossa literatura. A gente está vivendo essa primavera de Praga, essa primavera, essa tropicália, essa bossa nova. Eu acho que é o momento que a gente está vivendo tudo isso agora. E uma das coisas mais bacanas que está acontecendo, que é a nossa primeira vez. É o primeiro livro de muita gente. A gente faz o cinema na Laje, e esses dias teve uma matéria do SBT, e uma mulher de 60 anos nunca tinha ido ao cinema. Nunca tinha ido ao cinema. Uma pessoa com 60 anos nunca tinha ido ao cinema. E um dia teve uma peça de teatro no Sarau da Cooperifa, e um cara perguntou, Sérgio, o que vai ter aqui? Eu falei, vai ter o teatro. E ele olhou e falou, o teatro vai vir aqui? Eu falei assim, mas o teatro mesmo? Eu falei, é. E eu tentando imaginar isso, é como se esse prédio tivesse indo para lá. Sabe? Aí eu falei assim, não, vai ter a peça. Ele falou, Sérgio, deixa eu pegar minha patroa, dá só mais um tempinho. Aí ele voltou correndo, foi ali no canto do balcão, tomando um rabo de galo, a mulher tomando refrigerante. E a peça era uma comédia feita para o pessoal da rua mesmo. E ela ria incontinentemente, e ele assim tentando rir, mas acho que não lembrava mais como era sorrir. E até então não sabia qual era o meu trabalho, a minha função no meu bairro. Aí quando terminou a peça, ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e falou, Sérgio, obrigado. Eu falei, mas por quê? Eu poderia ter morrido sem nunca ter visto o teatro. Você está me entendendo? Então, nesse país tem pessoas que vão morrer e que morreram sem nunca ter visto o teatro, sem nunca ter visto o cinema, sem nunca ter lido um livro, sem nunca ter estado num bate-papo como esse. Então, um país como esse é um país sem alvará de funcionamento, sem licença para ser pátria. E é isso que a gente faz. A gente ressignifica isso. E o hip-hop começou isso, a dar essa identidade de novo para a gente. Né? Então, é muito importante o que a gente está vivendo. Essa primavera que a gente está vivendo e feita por nós. Assim. Então, é um momento muito mágico. Então, a gente pode falar que está brotando terra, então, no coração de cimento? Olha, eu sou um cara que eu nunca tive ódio de nada. Eu não tenho ódio do inimigo, eu tenho amor à minha causa. Sabe, tudo que eu faço é por amor ao meu bairro, por amor às pessoas que eu conheço. Assim, nunca tenho ódio do inimigo, porque aquele cara não... Eu amo a minha causa, eu aprendi isso com Martin Luther King, eu aprendi isso com Gandhi, eu aprendi com a Dona Maria, aprendi com o Braz, que era um cara que fazia abaixo-assinado para a rua ser asfaltada. Então, eu cresci num ambiente de amor. E esse amor eu levo para a minha causa, para a causa que a gente tem. Né? Então, a periferia de São Paulo, a periferia que eu vivo, ele vive um momento mágico mesmo. E o que é muito legal, às vezes, porque as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo e não estão interferindo. Isso é muito bacana. É a nossa linguagem, o nosso dialeto, o nosso jeito de fazer o teatro, o nosso jeito de escrever, o nosso jeito de fazer tudo. Tem gente no Sarau da Cooperifa que lança livro lá, como o Marcelino, que lança livro lá e esgota o livro dele no lançamento. Tem gente que faz o livro lá e esgota. Quer dizer, a gente aprendeu a consumir o que a gente faz. Eu acho que isso é a proposta do hip hop. Né? Mais alguém? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o ato de escrever. Ontem o Paulo Lins estava conversando aqui com a gente, ele estava comentando como é esse ato para ele. Ele estava falando que, olha, música, eu já compus várias músicas, e compor dá para fazer de uma forma muito mais coletiva, num bar, bebendo, se divertindo, mas escrever, não. Por definição, para ele, é uma atividade muito mais solitária, que requer muito trabalho, dedicação e suor. E eu fiquei surpreso da minha ignorância, eu pensava que não fosse assim. Queria ouvir a opinião de vocês. Como é que é para vocês o ato de escrever? Eu tô escrevendo... Eu estava contando para o Luiz e para o Sérgio. Eu estou escrevendo meu primeiro romance. Eu sou um escritor de contos.
Então, eu estou numa fase em que eu estou... Assim, zerei tudo, assim, eu estou super feliz, que o romance, assim, eu digo, aí tem mais personagem, demora mais tempo, né? Você escreve um capítulo, vai dormir com o segundo capítulo. E eu gosto de dormir, eu não gosto de escrever. Então, romance eu tenho que encontrar, eu tive que encontrar uma maneira de fazer um romance, porque é mais trabalhoso. A minha visão é uma visão mais fechada, não é uma visão ampla. E o romance, assim, eu estava na metade do livro dizendo, gente, eu tenho que resolver aqui uma questão de continuidade, porque a pessoa aqui estava com tal idade em tal capítulo e agora envelheceu de uma hora para outra. Então, eu estou curtindo o momento em que eu estou exatamente fechando esse romance, né, que eu estou escrevendo. Para escrever para escrever esse romance, eu tive que ter uma história, porque os contos, quando eu escrevo, eu nunca tenho uma história, não. Tem uma primeira frase que eu ouço na rua, uma coisa que eu gravei, que eu quero contar, eu quero entender o que aquela pessoa estava falando com aquela frase. Aí o conto eu escrevia e resolvia ali, sabe? Quando eu encontrava o personagem e encontrava ali a história, aí eu ia embora e fazia o conto. Com romance, não, já tive que ter uma história antes, que era porque eu senti que eu não ia ficar ali o tempo inteiro no romance tentando resolver uma série de coisas. Eu tinha que ter esse esqueleto, né, da história. Mas escrever, eu não escrevo todo dia, muito difícil. Escrevi quase todo dia por causa do romance que requer esse tempo maior com você. Mas eu não escrevo, quando vou escrever um conto, faz tempo que eu não escrevo um conto, eu guardo uma frase que eu ouço na rua, uma coisa que eu ouço na televisão, uma frase que eu li num livro, aí eu guardo aquela frase e eu quero fazer alguma coisa com aquela frase. Só vou te dar um exemplo muito rápido, de uma coisa que aconteceu agora. Eu não escrevi, não parei para escrever isso, porque eu estou com romance. Eu estava passando pela Teodoro Sampaio, que é uma avenida ali, uma rua ali em Pinheiros, é uma rua de móveis, camas, colchões, todo mundo vai lá. Então, os casais vão muito ali passear para você ver sempre, você diz, é recém-casado ou está para casar. Aí também os casais entram ali no bebê, não é? Na lojinha de bebê. Aí é uma rua feliz, é uma rua de prosperidade afetiva, amorosa. Eis que eu estou passando por lá, porque eu sempre passo por ali, porque o barco é ali perto. Eu estou passando por lá e tem uma mulher chorando desesperadamente na frente de uma loja, e ela estava de frente para o companheiro dela. Eles estavam ali discutindo a relação, né? E eu passando, né? Eu não posso parar para discutir junto a relação dos dois. Então eu vi que ela estava chorando, e ela bem branca, então estava vermelha, chorando. Aí eu passando, ela estava de frente para mim, e ele aqui, na porta da loja. Aí eu fui passando e olhei para ver o que está acontecendo com ele, quem era a figura. Ele também estava chorando. Então, eram dois chorando e discutindo a relação. E ele dizendo isso aqui. Então, eu fiquei com aquela imagem doido para fazer um conto. Porque, para mim, nos meus personagens, como eu só penso o pior, é um casal que briga na loja de móveis e vai quebrando a cozinha, que não é dele, o quarto, a sala. Então, eu estou doido para escrever isso. Mas não adianta, e eu vi ali a partir daquilo, mas não adianta se eu não tiver a primeira frase, eu não sei qual é a primeira frase. E eu queria ficar um pouquinho mais com aquele casal para saber o que é que ele está discutindo. Como eu não sei o que ele estava discutindo, o que é que eu vou fazer? Escrever para inventar o que é que eles estavam discutindo. E vai ter morte, porque eu só penso no pior. Bom, eu tenho insônia já tem alguns anos, né? Eu gosto de escrever assim na madrugada. Eu também tenho essa coisa de primeiro ver uma cena e de ficar trabalhando ela na cabeça, assim, ficar mexendo os pauzinhos. Assim, geralmente, quando eu vou escrever alguma coisa, eu já estou praticamente pronto a coisa. Assim, não tenho inspiração, assim, sabe, assim, dificilmente eu acordo inspirado. Assim, geralmente é batalhando mesmo ali. É esse método, vendo as coisas na rua, eu gosto do cotidiano. Eu acho que tirar a poeira da poesia, que eu acho que ela já está em todo lugar, né? Ficar tirando, eu gosto de ficar fuçando as coisas, assim. Então, basicamente isso, assim, ficar filmando o cotidiano, assim, me inspira nesse caso. Temos mais alguma pergunta?
Espantou o mosquito ali, eu pensei que era ele, mas foi assim. Eu acho que a gente podia Olha ali, ele fechar tá fazendo com uma pergunta, com uma fecha- última pergunta e depois com outras duas leituras, cada um, né? Isso, muito bem. E o Tá. livro do Vaz está à venda aqui com o Vaz. Ali, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Satisfação, Sérgio. Marcelino não conhecia, mas já tem meu respeito. Amém, muito obrigado, amém. Vamos ver se eu consigo formular. Através da Cooperifa, do Sérgio, lendo bastante coisa, lendo sobre o Sal dos Mesquiteiros, o pessoal de Hermelino Matarazzo, que faz um trabalho legal, conhecendo o Alessandro Buzo, o suburbano convicto, participando de um sarau dele, aí essa ideia da Cooperifa, eu moro lá no interior, 600 quilômetros de São Paulo, da capital, aqui rola tudo, por que eu não levar isso para a minha quebrada, né, para a minha zona periférica? Então, idealizei um sarau. Em novembro do ano passado, realizei. O pessoal que gosta, o pessoal que o interesse é apenas pela cultura, pela poesia ou pela música, compareceu. Fiz numa escola, a escola que eu trabalho, porque eu acho assim, que a escola é um lugar bem específico mesmo, porque a comunidade tem um acesso fácil, dentro de uma escola você pode achar tesouros, né, inúmeros, então vamos fazer lá. E a ideia era de circular pelas escolas da Zona Norte. Fiz, legal, tal, acabou, falei, muito 10, vamos levar para outra. Segunda escola que eu visitei, eu não trabalhava, então já era mais fechada. Vamos fazer, vamos. Apresentei o trabalho, essa parte chata aí, né? Ter que justificar algo que é para o bem cultural de uma pessoa, você tem que ficar se justificando. Justifiquei, falei, expliquei. Aí a diretora olha para mim e fala, não vira. Como é que ela falou? Não vira isso daqui. Não vira. Não. Eu falei, caramba. Dei argumentos, falei. Ela falou, não dá certo, eles precisam estudar. Nós vamos perder tempo com isso. Tá joia. Aí foi aquele balde de água fria. Tanto foi em novembro, não consegui levantar até agora. E eu tinha muita vontade desse processo. E pelo interior também, eu falo na escola porque eu trabalho com criança, com adolescente, então, para mim, eu achei um caminho mais fácil. Porém, a segunda escola que eu fui, já fui barrado. Em um bar, em outro local, eu acho que a cultura vai ser mais difícil ainda você chegar aqui. Então, pensando nesse sentido, o Sérgio, Marcelino, não sei, teve conhecimento do Biqueira Literária, do Renan, do pessoal que teve em Paraty, teve toda aquela confusão, aquele problema. Então, eles foram hostilizados. Eu me senti hostilizado também, querendo trazer algo legal para a cidade. Então, barrou. O Flive, o Paraty, eu não conheço, mas eu não sei o procedimento, né? Depois que acontece os dias, qual é o progresso, né? O que trouxe de legal. Aí eu penso assim, penso e pergunto, quando traz um poeta marginal, periférico, e dá essa oportunidade, e cresce no coração de alguns, né, essa vontade, esse desejo, quando é feito pela elite ou pelos órgãos públicos, não é apenas uma camuflagem ou é um faz de conta, com prosseguimento, pensando num prosseguimento. Então você tem o apoio, você tem o dinheiro, você investe num festival desse, muito bom, gosto, participo, nos 5 dias, 10 dias, os dias que tiverem. Mas pensando no prosseguimento, não é um faz de conta, será? Bom, primeiro que a função do Estado é gerir cultura também, né? Isso é dinheiro público. Existe uma coisa, Estado e governo, né? Se você vai se apresentar num programa, num evento como esse que é patrocinado pela prefeitura, eu acho legítimo.
E eu acho que a gente está aqui, a gente pode decidir se é um faz de conta ou não. Você pode me dizer se o que a gente está falando é legítimo, ou se é conto de fada, ou se sua pergunta é. Eu acho que aqui não tem interferência. Pode ter interferência no patrocínio, na ajuda, mas aqui a gente está vivendo o nosso momento. Se a gente não está aproveitando, eu acho que não tem nada a ver o governo ou quem quer que esteja patrocinando. Eu acho que o lance é a gente fazer acontecer. Talvez até você queria que outros autores tivessem, que é justo, né, você ter preferência por outros autores e tal, e achar que é da hora isso. Mas eu acho que não, irmão. Eu acho que a gente está fazendo aqui, está comungando a palavra. A gente está comungando esse momento, está comungando a literatura. Se a gente não botou fogo aqui ainda, talvez seja por nossa culpa, ou por sua culpa, ou culpa de todos. Mas aqui nós somos livres. A palavra está nos libertando aqui agora. Se a gente não se sente livre agora, não vai se sentir depois que sair daqui. Entendeu? Se quiser, depois a gente continua esse papo em outro lugar. Lá na cerveja, lá no parque. Não, mas porque é isso mesmo. Porque o cara fala assim, eu não vou cantar em tal lugar porque o governo é de fulano. Não é o governo, é o Estado. O Estado tem que gerir cultura. É legítimo isso, é imposto, cara. Você está entendendo? A gente tem que parar com isso. Eu não vou cantar lá porque o governo é do PSDB, é do PT. Não, senhora, isso é dinheiro público. O Estado tem que gerir cultura. Se o Estado está investindo nessa feira, está mais que bem investido. Agora, se tem alguém passando a mão nesse dinheiro ou em outro, em qualquer lugar, aí é um outro detalhe. Né? Não, entendi. Não, mas não, irmão. Eu entendi o que você falou, se é um faz de conta. É nós que vamos decidir se é. Você está entendendo? Está na nossa mão. Nós estamos aqui agora. É nós. Entendeu? Se não está acontecendo nada, é culpa nossa, irmão. Entendeu? Mas eu não acho. Então, eu não sei como é que foi feita a coisa, mas aqui nesse momento eu acho que não é um faz de conta. A gente pode botar fogo aqui, cara. Só você querer. Entendeu? Em relação ao que você falou, que foi boicotado, irmão, é isso mesmo, a gente já nasce adversário. Você entendeu? Eu acho que o grande lance hoje de você lutar, cara, é você saber apanhar, não é saber bater. Saber bater todo mundo sabe. Quero ver saber apanhar. Né? A grande luta do Cassius Clay, cara, com o Joe Frazier, foi que ele apanhou os 11 assaltos. E no último que ele bateu. O Mike Tyson nunca tinha apanhado. O primeiro soco que levou do Buster Douglas, ele caiu. A nossa, meu irmão, que nós que vem desse lugar, na dificuldade, é saber apanhar, não é saber bater. Saber bater todo mundo sabe. Aqui, irmão, tem que chegar forte. Porque o que eu tenho de fracassos, histórias de derrota, não é que é coisa que me vence, não. E quando fala que eu não posso, irmão, aí é complicado. O Sérgio falou tudo. A única coisa que eu acrescentaria é que o não da diretora da escola não pode ser o seu não. Entende? Não pode nunca. Ela não pode ser a palavra final. Ela vai dizer não, e eu vou pegar esse não dela e carregar comigo para sempre. Não. Não. É não. Aí é que eu faço, aí é que não tem, aí é que eu faço. Mas ela fica com o não dela e isso vai custar muito para ela. E eu vou provar que vai custar muito para ela, porque para mim e para os sonhos e para aquilo que eu acredito, sempre será sim. Sempre, eternamente. Do contrário, minha mãe não tinha saído de onde saiu. Sim, sempre. E fodam-se. Aí vem feito um trator. Eu queria falar um negócio. Em 2010 eu fiz umas oficinas na Fundação Casa de São Paulo, várias fundações, várias casas. E eu lembro que o primeiro dia, o cara que me convidou para fazer estava com medo. Falei, como é que você vai fazer a poesia aqui? Pô, você me chamou para quê então, né? Você não tem medo? Eu falei, não, você não me chamou? Você está com mais medo que eu? Aí ele colocou os jovens lá e falou, você não vai conseguir. Aí eu fiz, todo mundo lá, tinha uns 50 meninos lá no pátio, né? Aí eu falei assim, quem gosta de poesia aí? Ô senhor, ninguém gosta desses bagulho aí não, irmão. Esse bagulho não é com nós não, mas isso aí... Ninguém gosta de poesia, irmão? Tá tirando, irmão? Não, então é o seguinte, eu sou visita, certo? Tenho respeito para fazer uma poesia. Os caras falaram, pode fazer, irmão, pode fazer. Aí eu comecei a recitar uma poesia. Daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro, eu sei, rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa, rasga-cá, né, a torre de Babel.
Aí eu começou a falar o outro, daqui a pouco tá todo mundo. Família brasileira, 2 contra o mundo, mãe solteira de um. Pô, isso é poesia, Mano Brown é poesia. Então nós gosta, mano. É isso. Bom, pessoal, ainda hoje, no Fórum Internacional de Dança, às 21 horas, ou seja, agora, no palco de rua, está acontecendo 2 espetáculos. O Awake, que é um espetáculo americano, e Eu, Vós e Eles, que é de um pessoal de Natal, da Companhia de Dança de Teatro Alberto Maranhão. Bom, a Flive gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dos escritores convidados e ainda os patrocinadores. Entre eles está o PROAC ICMS, Governo do Estado de São Paulo, Açúcar Caravelas, Usina Colombo, Fundação Itaú Social, TVTEM, Unicef, Senac Votuporanga, Incorp Empreendimentos, Posto Gramadão, Metro Espaços Planejados e Clube de Autores. Muito obrigado.